Algumas histórias passam, outras ficam, e algumas até parecem morar na gente. Você já terminou de ler um livro, assistir um filme ou uma série e sentiu que fazia parte dessa história, da vida desses personagens? E no final, você sentiu como se tivesse perdido alguém? Mas por que isso acontece? Porque algumas histórias não saem da nossa cabeça. Aqui neste canal, não olhamos as histórias apenas como diversão ou entretenimento, mas sim como verdadeiras obras de arte. Neste vídeo eu vou mostrar, apresentar, explicar para vocês 3 elementos que fazem nos prender nessas histórias, nessas narrativas, nesses contos. O primeiro elemento: personagens humanos. Esses personagens, eles não são perfeitos, não são idealizados, eles são apenas humanos. E a gente não se conecta com o que é dito como perfeição, mas sim com as falhas, com os problemas, com as dificuldades que aquele personagem ele traz na história, porque isso remete muito no que vivemos na nossa vida diariamente. Então, em resumo, nós nos conectamos com as falhas desses personagens, com as dúvidas e principalmente com os medos. Nós nos conectamos com histórias reais, pois muitos de nós passamos por esses tipos de situações diariamente nas nossas vidas. Os medos, as frustrações, os arrependimentos, as preocupações da vida com família, amigos, o medo de enfrentar os obstáculos, as dúvidas de quem realmente você é. Então tudo isso faz parte. As decepções, querendo ou não, nós nos decepcionamos diariamente com coisas, com pessoas, com trabalho, com estudos. Você pensa que quer uma coisa e você descobre no meio do caminho que você quer outra, e tá tudo bem, no final das contas tudo se resolve, porque as histórias se resumem a isso. No final das contas tudo vai dar certo, tudo vai se organizando com o tempo, não precisa fazer tudo hoje, pode deixar um pouco para amanhã. Mas nesse meio tempo também traz aquele personagem ansioso, preocupado, que precisa buscar algo, que precisa se encontrar, precisa saber quem ele é. E quando nós nos reconhecemos, nos conectamos com um personagem, mesmo sendo fictício, algo muda. A história, ela deixa de ser externo e vira um espelho para você que está assistindo. O segundo elemento é o conflito emocional. Não é sobre o que acontece na trama, é sobre o que acontece por dentro dessa história. O amor não correspondido, medo de perder alguém ou alguma coisa que é importante para ela, busca por identidade e vontade de pertencer. Características literárias das histórias, elas são recorrentes ali. Então, diariamente os personagens eles trazem algum tipo de emoção, uma emoção realista ali com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E isso faz a história ela ser inesquecível. Isso faz da história um diferencial, chamar nossa atenção, faz com que a gente se conecta cada vez mais. Não lembramos da história porque ela foi bem estruturada. Lembramos dessa história porque ela tocou em algo que nós sentimos. É por esse motivo que a história ela acaba fazendo parte da nossa vida, porque nós começamos a olhar diferente, ter uma visão diferente, tendo aquilo como uma experiência de vida mesmo. Às vezes, em algumas histórias, você pode chegar à conclusão de algum pensamento que você teve com aquele personagem. Aquele personagem, ele pode ser um exemplo de vida para você, entendem? E por último,
o terceiro elemento é verdade emocional. Histórias inesquecíveis têm uma verdade emocional. Às vezes você tá passando por uma situação e essa situação acontece com esse personagem fictício. Querendo ou não, essas histórias, elas remetem muito sobre a vida real e faz nós refletirmos que a vida é interessante, a vida é boa. Vamos chegar no nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor para ter um bom resultado no final das contas. Porque para tudo na vida tem o lado bom, tem o lado ruim, as questões que precisam ser resolvidas e elas serão resolvidas. Já vi pessoas comentando assim: ai, histórias são clichês, elas acabam sempre iguais. Não é bem assim. Não é bem assim. É lógico que tem alguns filmes, algumas histórias que acabam se tornando bem clichês mesmo. Mas não é esse o ponto. Se nós analisarmos com carinho o que essas histórias trazem como mensagem, vamos concluir que a nossa vida é feita de emoção, é feita de verdades. E nós temos que aceitar, seja na vida real ou na vida dos personagens fictícios. E recentemente eu comecei a ler um livro que conquistou meu coração. Eu tô no começo ainda. É uma história que está me surpreendendo muito. Eu já sabia, tinha ouvido falar que era muito boa, a história muito boa, que era super recomendada, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu estou ficando encantada com esse livro porque ele fala exatamente sobre arrependimento, sobre medos, insegurança, sobre muitos aspectos ali que podem até levar a uma depressão. É no que a história conta exatamente, onde a personagem ela coleciona tristezas e arrependimentos. Então ela vive numa situação assim que pra ela é bem precária. Pra ela, conforme nós vamos lendo, a gente percebe que não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Mas nós nos colocamos em situações. Veja bem, nós nos colocamos em situações aonde nos culpamos por alguma coisa, nos arrependemos por não ter feito ou por ter feito, não sei. Talvez essa escolha foi até o melhor, porque se a gente tivesse aceitado, se a gente tivesse feito outra coisa, o resultado no final das contas seria pior ainda. Às vezes nós temos escolhas que são livramentos pra gente, só que a gente fica com aquele pensamento: nossa, se tivesse dado certo, nossa, se eu tivesse, sabe? E as coisas não são assim. Só que a gente não tem a oportunidade de voltar lá atrás e ver os arrependimentos da vida, né? Eu gostaria muito de poder ter essa oportunidade, sabe? De rever algumas coisas do passado e tentar mudar hoje. E às vezes também nem é necessário. Nós só precisamos seguir em frente, é isso. Passado é passado, o que importa é daqui pra frente. E nesse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, fala exatamente sobre isso. Pelo que eu li, traz muito essas questões que eu citei. Mas a gente precisa ler, né? Terminar pra concluir certinho, bonitinho. Mas ele é um livro muito bom mesmo. O pouco que eu li eu já amei. Então fica aqui de dica. E assim que eu terminar de ler, eu também pretendo contar pra vocês sobre a minha reflexão, sobre o que eu achei, trazer assim algumas informações. Talvez nós amamos histórias porque elas nos ajudam a organizar aquilo que nós sentimos. Elas colocam em palavras aquilo que nós não conseguimos explicar, como a Biblioteca da Meia-Noite, por exemplo. Pois as histórias, elas nos ajudam a entender quem nós somos. Agora, pessoal, eu quero saber de vocês. Qual história nunca saiu da sua cabeça? E me digam o porquê. Me conta aqui nos comentários, pessoal. Por que muitas histórias moram na gente? E essas histórias diz muito sobre o que a gente é. Deixa aqui nos comentários, pessoal. Eu quero muito saber as opiniões de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação das novidades que vão acontecer por aqui. Muito obrigada por assistirem, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!